a minha vitória e a sua vitória, Deus proverá. Não precisa você se preocupar, porque Deus está provendo todas as nossas necessidades. Nós já estávamos no final das apresentações das caravanas, e a pastora de Tapetinga, a pastora Larissa, eu gostaria de convidar a pastora Larissa para estar aqui conosco também. Louvado seja Deus e engrandecido seja o nome do Senhor. Tem mais algum pastor nos visitando nessa noite? Tem um lugar aqui para você adorar juntamente conosco. Louvado seja Deus. Está conosco também o pastor Amarildo, da cidade de Itambé. É motivo de alegria, e nós vamos assim recebê-los, a pastora e o pastor, com a salva de palmas, e dar as boas-vindas para ele agora. Louvado seja Deus. Vamos dizer, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fica à vontade, pastor. Fica à vontade, pastora. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Eu quero passar para o pastor Ademilson. Mas antes de passar para o pastor Ademilson, eu quero passar para a pastora Sônia. A pastora Sônia tem uma palavra também para os irmãos. E logo após, ela estará passando a palavra para o pastor Ademilson. O pastor Ademilson está apresentando assim os visitantes, os convidados, da maneira que ele achar melhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Estamos alegres pela fidelidade do Senhor. Estamos alegres porque o Senhor tem cuidado de nós. E estamos alegres por esse momento especial em nossas vidas, na vida dos irmãos e especialmente na vida do pastor Ademilson. Nós louvamos a Deus por todos vocês. Queremos que vocês sejam grandemente abençoados nesta noite, né? E que todos nós possamos dar crédito ao que Deus quer falar conosco nesta noite. Por certo, não será aquilo que nossos corações desejam ouvir, mas com certeza absoluta, aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Nós convidamos o pastor Ademilson para ele fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, para que cumpra o desejo do Senhor, em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos. Sentimos profundamente honrados por estar aqui nesse dia. Foi um dia que estava no coração de Deus. Quero já agradecer pastor Zé Lúcio, pastora Sônia, pastores que estão aqui e todos vocês que estão aqui, que vieram para ouvir a palavra de Deus. Eu sinto, irmãos, profundamente honrado, porque Deus tem nos colocado junto, eu, o pastor e a pastora, e todos vocês que fazem parte dessa igreja, para cumprirmos algo da parte de Deus. E eu lembro de uma coisa que o pastor Zé Lúcio me disse. Ele disse: pastor, nem sempre eu vou concordar com o que o senhor quer e o senhor comigo, mas nós precisamos andar junto. E é por isso que aconteceu esse dia de hoje, porque isso estava no coração de Deus. Eu conversei com o pastor e a pastora Sônia, e nós chegamos a um consenso de fazermos esse trabalho para o Senhor. Deus já havia me falado há algum tempo, mas eu quero dizer para você que espera a promessa de Deus. Isso vai ficar no ar, mas você guarda e toma posse disso que eu estou falando agora. Promessa, irmão, quando ela é de Deus, se cumpre. Porque isso aqui foi uma promessa dita por Deus, e hoje eu sinto e vejo a glória de Deus. Eu quero pedir desculpa também
a pastora Jamile, está ali também, amada, se quiser sentar conosco. Perdão, eu que não a vi, depois que eu percebi que a pastora está aqui. Mas quero já pedir desculpa em nome do ministério. Mas se quiser tomar assento aqui, fica à vontade. Então, irmãos, sem delongas, eu sei que Deus é provedor de todas as coisas, tanto física como espiritual. Portanto, também é o mesmo Deus que capacita o homem para o entendimento da palavra. E eu quero que todos saiam daqui nesta noite edificados pela palavra do Senhor. Sem delongas, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse 3. Vamos ler o versículo 7 e 8. O versículo 8 e 9. E depois no mesmo 3 vamos ler mais 2 versículos. São 4 versículos. É suficiente para nós embasarmos na palavra de Deus. Mas você tem que estar ligado, irmão. Tem que estar com a atenção voltada, o sentimento, o coração, a mente para Deus. Senão você não vai receber o que Deus quer revelar aqui hoje. Porque é muito profundo e muito puro. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui edificado, diferente da forma que entramos. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 e 9. Posteriormente vamos ler também o versículo 21 e 22. O livro de Apocalipse, o livro da revelação. Apocalipse significa as coisas que eram, que é e que hão de acontecer. Está no passado, presente e futuro. Tem coisa que já se cumpriu, tem coisa que está se cumprindo e tem coisa que irá cumprir na vida dos irmãos. Portanto, Deus, Ele não é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa. E dizendo Deus que faria, Ele faz mesmo. Apocalipse 3, 8 e 9 diz assim: Eis que sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu os farei da sinagoga de Satanás, os que dizem que são judeus e não são, mas mentem. E eu os farei que venha e adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Essa é a carta à igreja de Filadélfia. Agora vamos para o versículo 21, 22, que é a igreja de Laodiceia. Eu quero pregar hoje sobre as duas igrejas com a mesma face. Porém, uma igreja sobre no arrebatamento e a outra igreja espera a tribulação. Mas eu vejo aqui uma igreja remida que irá subir com Cristo quando Ele vier às nuvens, enviar os seus anjos aos 4 cantos da terra. Apocalipse 3, 21 e 22. E ao que vencer, eu lhe concederei que ele assente comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só o salvo, dê um glória a Deus e podei vos assentar. Irmãos, tudo na vida há uma seleção. E nessa seleção exige escolhas. E nessas escolhas não são os melhores, não são os privilegiados, mas são aqueles que querem e se esforçam para receber algo de Deus. Tanto é que há um tempo atrás, há mais ou menos 15 dias atrás, nós vimos aí a Copa do Mundo. Então houve uma seleção em todo o país para acontecer, para formar a sua seleção e assim sucessivamente. Mas não quero falar do mundo secular, eu quero falar do espiritual, mas é para que vocês entendam, para que fique de fácil entendimento, porque eu sei que aqui estou falando para uma igreja instruída. Em Mateus, irmãos, capítulo 25, eu vou começar a entrar nessa introdução para que vocês entendam o que eu disse no início, que eu vou pregar sobre duas igrejas. E em Mateus 25, versículo 11 a seguir, a palavra do Senhor nos traz uma parábola, que é a parábola das 10 virgens.
E a Bíblia diz que o Senhor ou alguém havia avisado essas 10 moças que se preparasse, entrasse num propósito de vigilância principalmente, e de guardar o propósito de Deus, aquilo que fora dito, porque estava vindo o noivo preparado para casar. Mas irmãos, nós sabemos que nem todo o que ouve, guarda. Nem todos aqueles que ouvem, entendem o que está ouvindo. Mas todos, por igual, se tornam ouvintes. Mas a Bíblia diz que 5 eram nécias e 5 prudentes. 5 estavam atentas e 5 estavam ainda desapercebidas. É o que nós entendemos com a maioria das igrejas hoje, irmãos. Mas a Bíblia diz que a promessa que fora dito que o noivo viria, ele vem. E se a igreja está entendendo, dê um glória a Deus, irmãos, porque o nosso noivo, o Senhor Jesus, vem nos resgatar. Mas a Bíblia diz que as 5 prudentes estavam profundamente preparadas, estavam atentas, porque o noivo viria não durante o dia, no momento de alegria, mas iria no momento de escuridão. E de repente Jesus Cristo vai vir no dia que a igreja estiver sofrendo muitas perseguições. Mas eu quero dizer, meu irmão, Apocalipse 2:10, ele diz, olha, guarda o que tem. Meus irmãos, nós precisamos guardar a palavra de Deus, porque o Senhor nos afirma que o inimigo poderá nos lançar na prisão, e teremos uma tribulação de 10 dias, mas que nós sermos fiel até a morte, e o Senhor nos dará a coroa da vida. Isso é uma promessa que eu preciso viver. Você precisa viver essa promessa. E como eu disse, as 5 estavam preparadas, mas 5 não. E a Bíblia diz, por volta da meia-noite, não tenha medo de meia-noite, porque a meia-noite é um período glorioso, é um período da segunda vigília. E foi, meus irmãos, a meia-noite que veio o noivo para aquelas 5 noivas, para aquelas 5. Foi a meia-noite que também nasceu aquele que é o Salvador da humanidade. Foi também a meia-noite que abalou as estruturas da prisão que Paulo e Silas estavam presos, e o Senhor manifestou a sua glória, e pode manifestar hoje aqui também, abalando a tua estrutura, que você está triste, meu amado. E o noivo chega. E a Bíblia diz que todas dormiram, porém algumas estavam preparadas. Entre 10, 5 estavam. E quando acorda, irmão, ouviu-se a voz do noivo. E acordaram desesperadas. E as que estavam preparadas colocou azeite nas suas lâmpadas. A fé do crente, as lâmpadas significa a fé do cristão. A tua fé não pode apagar, irmão. A tua fé não pode desmoronar. Você não pode se deixar debilitar por causa das lutas. Mas espera no Senhor, que Ele vai te entregar aquilo que Ele te prometeu. Espera no Senhor, porque Ele vai tirar a tristeza do seu coração. Espera no Senhor, porque o teu tempo vai chegar, mas na hora de Deus. E o noivo chega, irmãos. E as que estavam preparadas pegam consigo suas lâmpadas e o seu azeite. Mas as que não estavam preparadas, queria que elas dividissem. Ei, meu irmão, não queira comprar o que é espiritual, meu amado. O que é o espiritual não se compra. E elas ouviram um conselho, não, vai ali adiante e compra, porque o que eu tenho eu não posso dividir, porque se eu dividir eu vou ficar sem. Eu quero dizer, meu amado, que aqueles que ouviram e guardaram a voz do Senhor, e creram, entenderam, teve fé, e esperou, irão subir aos altos céus, porque a Bíblia diz que o Senhor virá nas nuvens resgatar dos 4 cantos da terra os seus. Mas o céu também tem uma porta. Simbolicamente falando, tem uma porta.
nessa também ocasião festiva, nesse festa de matrimônio, havia também uma porta. E nós sabemos que há dois caminhos, ou seja, duas portas, que é o caminho estreito, que é o caminho do Senhor, e a porta larga, que é o caminho da minha vontade. E a Bíblia diz que as prudentes entraram para o matrimônio com o seu noivo. E as cinco nécias, ou seja, as cinco loucas, não puderam entrar porque não estava preparada. O que eu quero te explicar, meu irmão, entenda bem o que eu estou na introdução para você entender o que será dito daqui a alguns minutos. Então eram 10, 5 prudentes, 5 nécias, metade, estou correto? A Bíblia diz também lá em Mateus 21, que havia um certo homem que tinha 2 filhos, e ambos, pastores, foram convidados para fazer a vontade do Pai. Ambos, sem exceção, sem fazer acepção, diferença. Mas a Bíblia diz que o primeiro que foi convidado disse que ia e não foi. O segundo que disse que não iria, mas obedeceu, se arrependeu e obedeceu à voz do Pai. O que eu entendo, irmãos, que também aí foi uma metade. Se havia 2, um obedeceu e o outro não obedeceu, é porque também é metade. Mateus 24, 40 e 41. Quero que os irmãos entendam, irmão, prestem minha atenção. Sei que vocês são inteligentes, porque estamos na campanha de 21 dias aqui. Propósito de Daniel, estamos no 20º dia. E o Senhor disse que havia em Daniel um espírito de excelência, e há também em você. E esse espírito é o que excede todo o entendimento, porque é o Espírito Santo de Deus, não é os espíritos. Quando eu falo espírito com E minúsculo, é espíritos. Mas se eu estou falando o Espírito Santo com E maiúsculo, é o Espírito, se refere ao Espírito Santo de Deus. Ele é quem capacita a igreja. Ele é que é o professor. Ele é que é o consolador. Ele é que é o ajudador, irmãos. Dê um glória a Deus por isso. Que nós não estamos desamparados e nem tampouco sozinhos nessa terra. E a Bíblia diz também que lá em Mateus 24, 40 e 41, a Bíblia diz que estando 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. A Bíblia diz que estando 2 moendo trigo no moinho, um será tomado e outro será deixado. Entendo também que é a metade. Mas você pode estar se perguntando, pastor, mas por que a metade? Lá em casa todo mundo é cristão, eu e meu marido, e querendo subir os 2. Glória a Deus, irmão, mas isso não é simbolicamente casamento, simbolicamente na igreja. A casa de oração simplesmente pode subir toda. A restauração, que é do pastor Amarildo, pode subir toda. A igreja ali da pastora Larissa, da pastora Jamile, pode subir toda. Mas todas as igrejas que professam, falam do nome de Deus, formam o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça de tudo isso. Aleluias. Nós podemos formar um corpo, mas Cristo é a cabeça. Meus irmãos, agora eu vou começar a ministrar, eu quero entrar no cerne da mensagem. E eu quero falar primeiro da igreja de Laodiceia, e chamada por Deus, estava com o pensamento voltado para Deus, mas tinha algumas dificuldades, precisava ser superada. Assim também como nós temos as nossas dificuldades, precisa ser superada a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. E lindo foi uma peça, pastor, que foi apresentada aqui, a pastora da igreja que dorme, a igreja dormente.
É justamente isso que eu quero falar. Que é a igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja que extasiou, parou, estacionou e não progrediu. E Laodiceia tinha os seus privilégios, mas privilégio não quer dizer presença de Deus. Ela tinha os seus privilégios, mas faltava ainda muita coisa, como falta nas nossas vidas, meus amados. Mas tenha por certo que o teu nome está escrito no livro da vida. Mas até lá, como eu disse antes, é o Espírito Santo de Deus que capacita e prepara o homem para o entendimento da palavra. E Laodiceia tinha muitas coisas que nós não temos. Ela tinha a maior fonte bancária da época. Estava na cidade de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia está situada na Ásia Menor, que hoje falando é a Turquia. E Laodiceia tinha o privilégio por ter a maior dos postos bancários situado na cidade de Laodiceia. Laodiceia também tinha a maior fábrica de tecido e tintura na face da terra na época. Laodiceia também tinha uma faculdade, porque lá está a escola, mas era uma faculdade, era coisa alta, coisa grande. Uma escola de medicina que produzia unguento, remédio para os olhos e curavam pessoas de muitas doenças. Mas Deus pode curar quem não enxerga aqui hoje. Laodiceia também tinha, irmãos, com toda essa riqueza, tinha uma grande dificuldade. Que nada é completo nessa terra. O único completo que aqui é o Senhor Jesus. E Laodiceia tinha uma dificuldade com a água. Segundo a Bíblia diz, que na cidade de Laodiceia não tinha água, mas por ter muito recurso, o pessoal da cidade resolveu construir um aqueduto, ou seja, tubos, uma encanação para que a água chegasse à cidade de Laodiceia. Porém, tinha outra coisa. As fontes de água que era próximo de Laodiceia, a água saía muito quente. E quando a água chegava na cidade de Laodiceia, a água não estava ainda fria, mas estava morna. E a igreja também se tornara igualmente a água que chegava em Laodiceia, a igreja morna. Irmãos, nós não podemos ser mornos, não podemos parar, mas nós podemos ser fervorosos no Espírito, como está escrito, para buscar a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força. A Bíblia também diz que da fraqueza se extrai força. Então isso exige esforço. A igreja não está fundamentada em pilares. Poucas igrejas, pastor Zé Lúcio, pastora Sônia, entram em propósito igual a casa de oração, que desde o dia que eu cheguei aqui, tem mais ou menos 6 meses, nós nunca paramos de orar. Mas isso não resolveu também os nossos problemas e não irá resolver. Mas nós colheremos esses frutos adiante. Então a igreja não está fundamentada em só orar. A igreja não está fundamentada só financeiramente. Mas a maior progressão da igreja é a espiritual. A igreja não pode estar fundamentada no pastor Zé Lúcio, na pastora Sônia, nem tampouco na minha pessoa. E nem no ministério do louvor, mas tem que estar fundamentada na pedra de esquina que é Cristo Jesus. Porque no dia que a igreja estiver fundamentada nisso, ela vai subsistir, ela vai superar as dificuldades, meus irmãos.
Mas Laodiceia tinha tudo o que ela queria. Ela tinha tudo o que queria, tudo o que desejava. E às vezes as pessoas se confundem por ter tudo o que quer. Pensam que ter tudo que ela quer, ela tem. Ela pensa que isso significa presença de Deus. Mas presença de Deus é chorar. Presença de Deus é gemer com as lutas que nós passamos. Presença de Deus é você olhar assim, você passou o dia inteiro orando, ou está aqui na campanha, quando você chegar na sua casa, você sentir a dificuldade espiritual, meu irmão, isso é sinal que Deus está trabalhando. A Bíblia manda nós alegrar, porque aí há fruto para receber do Senhor. Ah, meus irmãos, mas o paganismo infiltrou algo dentro do corpo de Cristo. Eu falo o corpo de Cristo, a igreja, que o povo tem um conceito que crente não chora, crente não pode passar dificuldade, crente tem que estar cheio do dinheiro, crente não tem confusão na família, que na igreja não tem problema. E na verdade a Bíblia não me diz isso, me diz que tem muita luta. Ele disse: no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, e vós vencerão também. Jesus morreu na cruz, meu irmão, não foi para o super-homem, não foi para pessoas que estão confiando em si mesmo, mas foi por aqueles que negaram a si mesmo e entregaram suas vidas a Jesus. Aqueles que choram, homem igual eu e você, mulher que chora, lamenta, que as lágrimas descem. Esse foi porque Jesus morreu na cruz. Provo para vocês que a Bíblia diz que os que choram serão consolados. Mateus 5, versículo 4. Nas bem-aventuranças. Olha, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Meu irmão, ninguém entende o que você passa. Ninguém entende as coisas que você passa. Mas Deus entende todas as coisas e tem tudo anotado. Isso é simbolicamente, porque Deus não precisa de anotação, não precisa de caderno, não precisa de agenda, mas Ele tem uma consciência inigualável, incomparável, que entende e excede todo o entendimento. Isaías 61, versículo 2. Você entender também que quem chora vai ser consolado. Sabe por quê, irmão, que eu vou dizer isso? Porque nós temos um consolador. A Bíblia diz que o Senhor virá. Isaías 61, versículo 2. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Que o Senhor virá como um justo juiz. Há uma mudança apenas de interpretação na escrita, mas a interpretação, o sentido é o mesmo. O Senhor virá como um juiz justo, e a escuridão também sobre aqueles que não obedecem. Mas o Senhor também consolará os que choram. Salmo 126, versículos 5 e 6. A Bíblia diz, irmãos, que os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Não é em vão que você vem para a igreja chorar e ninguém entende. Não é em vão, irmãos, que você derrama suas lágrimas na igreja e ninguém entende. Não é em vão que você tem chorado na sua casa e ninguém entende. Não é em vão, mulher dona de casa, lavando prato, lavando roupa, e começa as lágrimas a descer, e ninguém entende, e diz: para que entrar na presença desse Deus? Do que adianta orar tanto, que adianta buscar tanto, e andar doente nessa depressão? Mas eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, isso não é depressão, isso é a presença de Deus. Dê um glória a Deus aí nesta noite, exalte o nome do Senhor. Aribicandarábia nagasteia surianda.
Anaplaçúbia. Ai, irmãos, eu sei quando eu choro tem uma resposta de Deus. Queria eu chorar todo dia. E quem chora, quem ora, não estou falando de perfeição, não. Eu estou falando de quem chora, quem ora. Porque perfeito só há Jesus, como eu disse. Mas esses dias que nós estamos orando, quem não recebeu pode preparar para receber. Porque eu já recebi, irmãos. Estava eu orando a semana passada em uma grande dificuldade, porque a minha dificuldade eu não conto para ninguém, só Deus sabe. Eu tentei buscar algo por outro lado, mas o Senhor me disse que eu sou dependente dEle. E não consegui o que eu busquei. Mas quando eu cheguei em casa, eu agradeci a Deus e disse: Senhor, obrigado. É sinal que não é a tua vontade que eu faça esse negócio. E 2 minutos, irmãos, chegou alguém me chamando e me entregou o que eu estava precisando. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu estava de joelho lá falando, Deus estava me ouvindo e falando no ouvido de alguém que tinha para me dar. Enquanto eu estava lá lamentando, dizendo: Senhor, o Senhor sabe, eu sou dependente teu. Senhor, o Senhor me conhece. E Ele disse: já já eu vou te responder. Irmão, creia nas promessas do Senhor, porque vai se cumprir, meu amado. Mas Deus também é um Deus de livramento. Eu quero entregar as profecias que Deus está começando a me revelar à igreja. Você, meu jovem, você, essa moça, levanta aí em nome de Jesus. Deus tem algo para vocês dois. Deus trouxe vocês dois aqui. Nós precisamos, a igreja vai entender o que eu vou dizer. Andurga lá pantúria nagasteia surianda. O inimigo tem feito andurga sena calabria sub anderga nagasteia. De todo jeito para deixar vocês confundidos nessa cidade. Às vezes parece que até vocês estão com problema mental, porque anda de um lado para outro. Mas o que está faltando na vida de vocês é a presença de Jesus. Deus disse que Ele ainda tem uma promessa para se cumprir na vida de vocês. Deus disse ainda que grandes livramentos Ele tem dado a você. Deus está me dizendo aqui agora que sem Ele vocês não vão chegar a lugar nenhum. E o que vocês procuram não está aí fora, não está na casa de A, não está na casa de B, não está na mão do seu sogro, na mão do seu pai, mas está na mão daquele Pai que é celestial. Dê um glória a Deus e agradeça, porque Deus os trouxe aqui para lhe levantar, trouxe aqui para levantar a sua cabeça hoje, meu amado. Mas Deus quer um compromisso maior. Podeis assentar. Irmã Marli, Deus disse que Ele é Deus de perto, Deus de longe. Oh, na Calabria Súbia, Andergue, Aribicanda, Arábia, Assurianda, Andergue, Anagasteia, Deplove, Andergue, Amantunábia, Kitubianque, Astergue, Laforiga, Decomanai, Labandarabacai, Andergue. O meu Deus te diz assim, mulher, Lapanturi, Anagasto, Assurianda, Aribicanta, Andurgue, Anaplaçúbia, Andergue, Anagasteia, Assurianda. Tenho ouvido a tua voz, Andergue, Anaplaçúbia, não te prometi. Tenho eu falhado contigo, Andergue, Anagasúbia, Assurianda. Olha, aquele lá, Andergue, Anaplaçúbia, Andergue, Assurianda, não te disse do projeto que é ministerial? É ministerial, te disse eu. Andurgue, Assena, Calarabiaçúbia, Andergue, Anagasteia. Não entendeste? Falou: Deus, será que é verdade? O meu Deus diz: ó, prepara, porque eu vejo ternos preparados. Prepara, porque eu vejo lugar de honra. Prepara, porque eu vejo uma grande vitória na tua família. Mulher, toma posse em nome de Jesus.
Deus, pastor Zé Lúcio, as promessas que Deus fez aqui estão se cumprindo uma por uma. E uma das promessas que Deus mandou desde essa semana, Ele vem falando ao meu coração, para falar com o Senhor, lembrar, foi a respeito da cura. Ele disse, homem, andure, gelapanturi, anagasteia. Tu não sabe, grande é a coisa que Deus colocou nessas mãos. Grande é o poder de cura que tem aqui. Aribicanta na plaçúbia, muitos te olham e te confundem, mas não sabe o que é espiritual que está por trás dessas mãos. Onde tu coloca as mãos, a glória de Deus se manifesta. Onde tu coloca as mãos, pessoas são curadas. Onde tu coloca as mãos, a prosperidade, nem só financeira, mas espiritual, sentimental, conjugal, porque isso é algo dado por Deus. Usa aquilo que Deus te deu, porque é grande. Irmãos, revelação é bom, mas não é só o que precisamos. Mas a igreja de Laodiceia se considerava superior às outras 6 igrejas da Ásia. Ela disse, nós temos a maior parte bancária, está na nossa cidade. Mas Deus havia dito, irmãos, que a maior riqueza não é financeiramente, porque a igreja de Laodiceia havia se tornado morna. Mas o Senhor disse, olha, a maior riqueza está comigo. Diga para ele, João, que foi João que escreveu essa carta, para que de mim ele compre o ouro provado no fogo, que é a minha justiça, é a maior riqueza que o homem não pode comprar, mas eu dou em dom gratuito para todos aqueles que querem, recebem. Laodiceia continua, irmãos. Mas nós ainda temos a maior fábrica, indústria. Era indústria. Porque fábrica é pouco, indústria emprega 1.000 pessoas, 2.000. A maior fonte, a maior indústria de tecido da face da terra. Mas o Senhor disse, o que eles precisam não está lá na indústria. Porque é para eles comprar de mim as vestimentas brancas para entrar no reino do céu. Mas a igreja ainda tinha algo que era para elas espelhar. Ela disse, mas nós ainda temos também a maior faculdade que produz remédio para os olhos, que era muito raro na época. Mas o Senhor disse, é de mim que eles precisam comprar a visão espiritual. Irmãos, você pode não ter visto os frutos de Deus ainda, mas você não sabe o tamanho da promessa que Deus tem para você. Vocês podem ainda não estar colhendo, mas vão colher. Você pode ainda não estar recebendo, mas vão receber. Você pode ainda não estar crendo, mas Deus vai fazer para glorificar e ser manifesto e conhecido o nome dEle através das vossas vidas. Deus tem uma grande promessa, pastor Amarildo. Está no seu coração, tem tempo, tem anos, que é o centro de recuperação. E o Senhor disse que Ele já falou, Ele já lembrou, e agora Ele está confirmando hoje. Você nem imagina de onde virá este recurso. Sabe por quê? Porque naquela cidade, muitos poderiam te ajudar. Mas está escrito lá em Daniel, que também o rei Dario poderia, Daniel 6, lutou, trabalhou o tempo inteiro, de manhã, meio-dia, à tarde, para tentar livrar Daniel da cova dos leões, mas não conseguiu. Porque o algo que Daniel precisava vinha de Deus. Deus disse também que muitos poderiam lhe ajudar naquela cidade, mas Ele próprio não permitiu, porque o que Ele quer fazer vem de longe. O que Ele quer fazer não tem eu que fiz. O que Ele quer fazer quer dizer, isso aqui foi Deus que fez para a honra e glória do Senhor. Toma posse da tua vitória, toma posse, homem, porque dentro da tua casa também eu vejo Deus fazendo uma mudança, entrando assim com a providência financeira na tua vida, e tu verás a glória de Deus. Foi uma dificuldade esses dias lá no ministério. E você pensou até que Deus não te chamou para aquele negócio.
Disse: é Deus, acho que o Senhor não me chamou não, que eu não estou aguentando não. Mas o Senhor disse que Ele te chamou. Não desanime, porque grande é as promessas de Deus na tua família e naquele lugar. Mas irmãos, agora eu quero voltar para uma igreja que vai ser resgatada. Nem câmera, nem televisão, nem a tecnologia avançada, nem a sabedoria e nem a ciência do homem vai poder acompanhar o que Deus vai fazer na face da terra. Porque isso, irmão, é celestial. Mas a igreja de Filadélfia, assim como a igreja de Laodiceia, o Senhor estava mandando ela se arrepender. Mas a igreja de Filadélfia tinha algo diferente. O Senhor disse: eu tenho a chave de Davi. A porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Eu falo da porta espiritual, isso aqui é espiritual. Porque o Senhor diz que a salvação, a porta está aberta para todos. Enquanto ela está aberta, irmãos, homem nenhum pode impedir você entrar no reino de Deus. Essa conversa que o meu vizinho me atrapalha de ser crente, essa conversa que o marido atrapalha eu de ser crente, essa conversa que minha mulher atrapalha eu de ser crente, é por engano. O que atrapalha você de ser crente é a tua falta de compromisso com Deus. O que atrapalha você de ser crente é o compromisso que você não tem com o Senhor. Mas no dia que a igreja entender que há um Deus soberano de todas as coisas, pedra de tropeço não vai ficar, marido que oprime não vai ficar mais, mulher também que não ajuda em oração também não vai ficar, porque Deus é maior que todas as coisas. Aleluia. Mas ele disse: eu tenho a chave que abre e tenho a que fecha. E no dia que eu fechar também ninguém abre. O que eu entendo com isso, irmãos? Que vai chegar a hora que a igreja vai ser levada aos pés do Senhor. Mas não, essa igreja do arrebatamento não vai ser julgada. Entenda isso. A igreja que for no arrebatamento não irá ser julgada. Para a salvação não. Sim, para galardão. Quem quer receber salvação, se você vai receber galardão, é porque recebeu salvação. Se você está aqui buscando, se você tem largado as coisas, o seu desejo, a sua vontade, é porque você tem salvação garantida no céu. E essa igreja que fala é o que eu disse, irmãos, que nada, essas câmeras não vai ser possível acompanhar o arrebatamento da igreja. Segundo a Bíblia, vai ser como um piscar de olhos. Você não consegue contar em quantos milésimos de segundo será isso. O Senhor nesse arrebatamento não virá na terra, virá nas nuvens. E enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra, às quatro extremidades. Não se preocupe não, pastor, mas eu moro lá na roça, o Senhor não vai me achar lá. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor vai recolher todos aqueles que Ele escolheu, aquele que é escolhido, aquele que obedeceu nas quatro extremidades da terra. Dê um glória a Deus, porque você é escolhido. Só os escolhidos, dê um glória a Deus, aleluia. Deus tem uma promessa para você, filha. A senhora de verde lá do lado da mocinha, da mocinha. Deus tem uma promessa para a senhora. Aribicando a Arábia.
Deus tem uma promessa. E a senhora sabe o que eu estou falando. Porque várias vezes é como se a senhora ouvisse a voz de Deus. E não é como se a senhora ouvisse, não. A senhora tem ouvido, porém não sabe discernir o que é que o Senhor está dizendo e o que é que o Senhor está falando. Mas o Senhor trouxe a senhora aqui nesta noite para te alegrar, dizer que Ele ainda te ama, dizer que Ele ainda tem um propósito na tua vida, dizer que não importa o que você está vivendo. Não estou dizendo que você está vivendo aí na lama não, porque eu não te conheço, mas o Deus que está dizendo e me revelando te conhece. O Deus que está dizendo é maior que todas as coisas, e Ele diz que tem um propósito ministerial na sua vida, e você vai ver, você vai sobressair dentro da tua família. Não é que você vai ser a mais rica, mas é uma que vai ser usada, e vai ser assim, lançada para ser uma porta aberta, para chamar a todos para a presença do Senhor. Toma posse disso e lembre. Irmãos, como é bom servir a Deus. O Senhor não vai poupar a igreja das perseguições. Você que está orando e dizendo que não quer passar, já vou logo, não vou desanimar não, mas vou abrir os teus olhos. Não espere isso, porque a Bíblia não me diz isso. Mas tem uma coisa que a Bíblia me diz, e eu creio piamente como está escrito, irmãos, que mesmo nós passando por sofrimentos, mesmo nós passando por tribulação, o Senhor ainda está no controle. Mesmo nós chorando, ainda o Senhor está no controle. Se o Senhor tivesse livrado Daniel da cova dos leões, antes dele entrar, não tinha sido milagre. Se o Senhor tivesse criado outro caminho para o povo que saiu do Egito, a não passar no meio do mar, não seria outro milagre. Mas há ainda alguém que tenta distorcer a palavra de Deus. Alguns teólogos dizem que aquele feito, grande feito do Mar Vermelho, que foi apenas um braço do mar que se secou, e o povo passou a pé só molhando a barra da calça. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que passou em pé seco, não molhou seus pés. E ainda, irmão, que se fosse em cima desse conceito desses teólogos, o milagre teria sido maior. Se o povo de Deus passou e só molhou a borda da calça, a barra, e porque o exército de Faraó morreu, então morreu no seco, é sinal que o Senhor está no controle. Quanto mais tentam contorcer, distorcer a palavra de Deus, o Senhor revela a sua verdade. Quanto mais tenta mudar a verdade do Senhor, Ele opera milagres e mostra que não se pode mudar a verdade. Porque ninguém consegue mudar o que Deus fez. Olha, pastora Larissa, Deus tem uma grande promessa na vida da senhora. E essas promessas não foram feitas pelo homem. Essas promessas não foi por mérito seu. Essas promessas não foi porque a senhora quis.
Essas promessas não foi a senhora que pediu, que isso foi assim descoberto do nada, muito rápido. Essas promessas não foi o homem que delegou, mas simplesmente alguém que ouviu a voz do Senhor. E o Senhor manda você alegrar, manda você entrar mesmo na presença dEle, entender o mistério dEle, porque Ele está confundindo tanto aqueles que te cercam, quanto você naquele lugar, e a glória do Senhor será manifestada através da tua vida, mulher. Mas, irmãos, como eu disse para vocês, nem todos que estão na igreja vão ser arrebatados na segunda, que é a primeira vinda do Senhor agora, porque o Senhor já esteve na terra com o seu ministério terreno e agora virá a resgatar a sua igreja. Mas ainda vai haver uma oportunidade. Mas eu creio que todos que estão aqui não vão esperar, porque espera o resgate da igreja. Espera o Cristo glorificado, que será transformado os nossos corpos, também em um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo com antídoto de pecado, de incorruptibilidade. Será um corpo glorificado que irá chegar aos céus. Mas não se preocupa, porque a tua vestimenta não vai entrar lá. Não se preocupa, porque os teus pecados também não vão entrar transformados, não porque merecemos, mas porque isso é promessa de Deus e se estendeu para todo Itarantim, todo Itapetinga. Glória a Deus, dê um glória a Deus por isso, meus amados. Não, irmãos, esse conceito que eu sou pecador demais, não mereço a glória de Deus, é engano. É você que merece, meu querido. É você que merece, minha querida. Porque Ele disse que Ele não veio para justo, e veio sim para pecador e arrependido. Ah, mas eu estou doente também, eu vou morrer nessa enfermidade, nessa dor, nessa tristeza, porque Deus, eu não mereço, você merece, porque o Senhor disse que Ele não veio para os sãos, veio para os doentes. Ah, mas meu irmão, mas pastor, eu não estou doente, mas é uma tristeza profunda, eu não sei, mas o Senhor irá tirar, o Senhor vai trazer alegria ao teu coração, o Senhor vai te ver, o Senhor vai te colocar, e muitos vão ver, irmão, na hora que a glória do Senhor manifestar na tua casa, na tua vida, no teu casamento. Muitos vão crer depois que ver, mas eu quero crer para depois eu ver. Porque muitos precisam ver para crer. Mas a Bíblia diz, lá em Coríntios 5:8, que nós não vivemos por vista, e sim por fé. Eu quero crer nas promessas de Deus. Eu quero crer nas promessas de Deus. O Anderson, se prepara para você cantar o louvor, meu filho. Já estou encerrando. Irmãos, o Senhor vai vir buscar. O Senhor vai vir resgatar. Porque nesta noite também o Senhor abriu porta espiritual, mas também porta física, porta no material. Nessa noite também Deus vai te sair daqui com você edificado, porque Deus o trouxe aqui para falar o teu coração. Olha, minha filha, Vânia. Se você entender o propósito de Deus, porque o segredo das coisas não está no primeiro passo, irmão, que é apenas nós aceitarmos Jesus. Porque as coisas nunca estiverem nem está boa para você. Mas o Senhor ainda tem uma promessa. Ele ainda está no controle. Arebicandarábia, Nagasteia, Surianda. A felicidade parece que você nunca encontrou. Teve momentos felizes, mas não a felicidade plena. Mas se alegra, minha filha, porque as lágrimas são colhidas. Se alegra, minha filha, porque Deus está fazendo algo novo na tua vida. Se alegra, minha filha, porque Deus hoje está confortando o teu coração. Se alegra, minha filha, porque Deus está te presenteando com algo no financeiro. É uma prosperidade espiritual tamanha, mas também uma prosperidade espiritual muito maior. Continua buscando a Deus, não desista, porque grande é a luta, mas maior será a glória de Deus. Maior será a glória de Deus na tua vida, filha.
que nós precisamos, irmãos, é esperar no Senhor. Porque a Bíblia diz para nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e Ele tudo fará. O Anderson está pronto? Irmãos, Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa. E essa promessa está aqui escrita: o resgate da igreja. E o Senhor diz, presta bem atenção nisso que eu vou dizer agora, que o Senhor vai resgatar a igreja dele. Não é porque nós amamos a Deus, não. Não é porque nós escolhemos a Deus, não, irmãos. Se vocês for na Bíblia, lá em João 15, versículo 16, a Bíblia não me diz isso, que eu escolhi o Senhor, mas sim foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que escolheu você. E nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós gostamos de Deus, irmãos, na maioria das vezes não é porque Ele é, mas é pelas coisas que Ele faz. Mas, irmãos, vamos buscar a presença de Deus pelo que Ele é, não pelo aquilo que Ele faz, porque você verá a glória e as promessas de Deus se cumprir. Isso aqui de hoje é a promessa da casa de oração que foi dito. Muitos DVDs seria gravado aqui. A igreja se coloca de pé para ouvir esse louvor. A igreja se coloca de pé agora, fecha os teus olhos e sinta a presença de Deus. Que Deus é que Ele vai curar. Deus, Ele vai, se possível, arrebatar sentidos de pessoas. Se possível, hoje, se você crê, porque Deus quer fazer, Ele irá renovar a igreja. Se você crê nisso hoje, Deus irá batizar com o Espírito Santo. Se você crê hoje, você vai sentir a presença de Deus. Mas deixe Deus invadir o teu coração. Deixa Deus invadir o teu coração, noiva de Cristo. Aleluias. Arebicandará. Desperta, minha noiva, acorda, minha noiva. Sinta a presença de Deus, meus amados. Se é para chorar, chore. Minha noiva. Se as lágrimas descer, entenda que você está sendo consolado por Deus. Iluminarei. Se você sentiu paz, está sentindo a presença de Deus, alegra, exulta, porque grande é o galardão que Deus tem para a igreja. Acorda, minha noiva, levanta, minha noiva, e eu te iluminarei. Prepare a sua lâmpada, não deixe ela se apagar antes que dê a meia-noite. Prepare a sua lâmpada, não deixe ela se apagar antes que dê a meia-noite. Pois eu vou chamar por ti, eu vou bradar por ti, vou esperar por ti. Minha noiva, eu vou chamar por ti, eu vou bradar por ti, vou esperar por ti. Minha noiva, prepare a sua lâmpada, não deixe ela se apagar antes que dê a meia-noite. Aleluia. Prepare a sua lâmpada, não deixe ela se apagar antes que dê a meia-noite.
se apagar, antes que dê a meia-noite. Prepare a sua lâmpada, não deixe ela se apagar, antes que dê a meia-noite. Não vou tomar mais tempo, irmãos, permaneçam de pé. O Senhor manda dizer à igreja de Cristo: a noiva, essa que está adornada, essa que está esperando o resgate do Senhor. Ele manda dizer, porque nós guardamos a palavra do Senhor com a paciência. O Senhor disse que Ele virá e nos livrará de algumas tentações nessa terra, mas Ele manda dizer à igreja para nós guardarmos o que tem, para que ninguém nos tome a nossa coroa. Nós não vamos deixar a tristeza, não vamos deixar também as tribulações, as intrigas, as fofocas invadir o nosso ser e atrapalhar a nossa vida espiritual. Curva a tua cabeça, vamos orar agradecendo a Deus. Querido e amado Mestre, Senhor, no nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos, Senhor, junto com os pastores que estão aqui também sobre a tua igreja. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor escolheu e separou os pastores para velar por as almas desse povo. E eu quero te pedir no nome de Jesus. Ah, Deus, eu sei que o Senhor hoje está trazendo alegria. Tem uma pessoa aqui que foi dita essa semana que ela ia perder o emprego, mas se alegra, minha irmã, porque Deus disse que aquela porta foi Ele que deu e ninguém toma. A senhora sabe o que eu estou dizendo, eu sei que é a senhora, mas Deus disse que a senhora já entendeu. Deus, fortalece o teu povo para que o teu povo continue confiando em ti. Senhor, alegra o teu povo, Senhor. Poupa a tua igreja das tribulações. Guarda o teu povo, sustenta o teu povo. Senhor, obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, por cada vida, meu Deus, que deixou de estar em casa hoje, mas veio à tua casa para te adorar. Obrigado, Senhor. Continua invadindo o nosso ser e trazendo alegria aos nossos corações. E não deixa nós desfalecermos no caminho, porque a tua palavra diz que o Senhor não despede a multidão de mão vazia de maneira alguma. Pai, eu creio nas tuas promessas. Dá a vitória, Senhor. Dá uma noite abençoada no nome de Jesus. Pastor da Luz, pastora Sônia, os pastores, todos vocês, irmãos, eu quero agradecer. Obrigado por vocês terem sido cooperador da obra de Deus, por vocês terem saído das suas casas para vir aqui. Que Deus os abençoe a todos. E assim eu agradeço tudo que Deus me disse. Espero que Deus falou com a igreja e que todos saiam daqui alegres, glorificando, e as palmas louvam ao Senhor. Pastora Sônia.